Bom, mais uma videoaula aí dando continuidade, né? São videoaulas curtas, mas bem explicativa e legal. E essa aula é número 10 e vamos dar continuidade no item 34.5, medida de ordem geral, e a 34.5.3, que é a proteção contra incêndio. Cabe aos empregadores tomar as seguintes medidas de proteção contra incêndio nos locais onde se realizam trabalhos arquentes. Quer dizer, todos os empregadores devem tomar as seguintes medidas de proteção, através de ferramentas, através de sistemas específicos, né, que tem a função de proteção contra incêndio nas tarefas navais. E aí cabe ao corpo dos encarregados, ao corpo técnico da Segurança e Saúde do Trabalho, da CIPA, dos observadores de trabalho ar quente e todos aqueles que estão envolvidos no processo da indústria naval. Providenciar a eliminação, manter sob o controle possível risco de incêndio, né? Eliminar e controlar todos os riscos de incêndios. Providenciar a eliminação. Vamos primeiro, antes de falar da eliminação, vamos botar um pequeno resumo, uma revisão da aula anterior sobre a teoria do fogo. Fogo é uma reação química na qual o material combustível combina-se com o comburente, normalmente o oxigênio do ar atmosférico, produzindo luz e calor. Essa reação química chama-se de combustão, sendo necessária uma união de 3 elementos, que é o oxigênio, o calor e o combustível. A reação entre eles gera aí a combustão e a reação química. Se eu tirar o oxigênio, não tem fogo. Se eu tirar o calor, também não tem fogo. Se eu tirar o combustível, também não tem fogo. Só haverá fogo, pessoal, lá nas tarefas navais, se os 3 elementos dentro de qualquer atividade lá do trabalho ar quente se encontrarem. E aí sim vai gerar combustão e a reação química entre eles aí gera o fogo. A união desses 3 elementos forma o triângulo do fogo, que é uma forma didática de se representar o surgimento do fogo. Com a inclusão de um 4º elemento, tem-se o quadrado, ou tetraedro do fogo. Uma vez que estudos recentes descobriram mais um elemento, que é a reação em cadeia. Então está aqui a figura, né, que mostra a reação em cadeia, que é o oxigênio, o calor e o combustível. Propagação do fogo. O calor de objetos com maior temperatura é transferido para aqueles com temperatura mais baixa, levando ao equilíbrio térmico, e podemos causar o surgimento do fogo nos materiais que estão recebendo a quantidade suficiente de calor para entrar em combustão. Então aqui tem um exemplo, né, da condução, conversão e radiação. Vamos comentar aqui também sobre eles. A conversão é o aquecimento. Então, onde tem aquecimento lá na atividade naval, onde tem qualquer processo lá da obra naval, das embarcações de pequeno, médio e grande porte, tem aquecimento, é um meio de propagação de fogo. Condução. A condução é uma transmissão de calor. Então, onde tem uma condução também é uma propagação de fogo lá nas obras navais. E radiação. Transmissão de calor por ondas de raios que processam por espaço vazio. Se tem irradiação, foi visto através da análise preliminar de risco ou da permissão de trabalho, ou outra ferramenta específica, então também pode propagar fogo. Esses 3, dentro das obras navais, são perigosos. Por isso deve ser analisado, observado, levantado bem cautelosamente, para que venham a ser evitadas explosões, incêndio, etc. Pessoal, aqui é uma demonstração de uma obra naval, onde se encontram várias atividades, né, nessa obra, com várias funções e profissionais capacitados, habilitados e treinados. Entendeu?
Aqui do lado, aqui dentro do andaime, em cima do andaime, esse profissional aí, ele é treinado, capacitado. É para trabalhar aí, né? Lá no anexo lá da norma, ele tem que ser treinado, né, no trabalho ar quente. Todos esses aí, treinado no trabalho ar quente e no espaço confinado. Trabalho em altura também. E a NR10, porque também envolve partes elétricas, né? Também pode ser incluso, dependendo da obra. NR20 também, que é combustíveis inflamáveis. Aqui temos processo de pintura, esmerelamento, dispersões. Pode ver que lá no fundo duplo, o pessoal está fazendo dispersões, mas tem um extintor lá perto. Lógico que antes de tudo isso, antes de eles entrarem, cada profissional, o técnico de segurança, né, do trabalho, ou outra pessoa responsável, habilitada para monitorar os espaços, né, contra gases tóxicos, inflamáveis e explosivos. E aí sim, depois que foi feita a monitoração primária, secundária, terciária, dentro dos espaços confinados, deu tudo ok, aí sim os profissionais vão fazer essas atividades aí. Mas mesmo assim deve ser acompanhado, já obedecendo os critérios da NR33, espaço confinado. Então, aquecimento, transmissão de calor, irradiação de calor, esses, tudinho que estão aqui, esses três fatores, dentro desse processo, deve ser observado, porque gera propagação do fogo, né? Gera fogo, e aí todos eles devem ser também treinados no combate ao fogo. Método de extinção. Então, o método de extinção lá dentro das obras navais, todos têm que ter o conhecimento, né? Qualquer eventualidade, qualquer coisa que venha acontecer ali na obra, o trabalhador ele tem que estar ciente de como ele deve atuar em extinção de um princípio de incêndio. Então tem o resfriamento, tem o abafamento e tem a retirada do combustível. Vamos ver eles também, e aí eu trouxe também alguns exemplos. Método de extinção. Resfriamento. Pessoal, eu vou mostrar aqui um pequeno vídeo, né? E aí vocês vão observar um exemplo de resfriamento, né? Dentro de um acontecimento de explosão de fogo, né? De um sinistro que aconteceu nessa atividade. Um incêndio atingiu um petroleiro que navegava pelas águas de Hong Kong. Socorristas conseguiram resgatar 21 pessoas que pularam no mar quando o fogo começou. Mas uma delas morreu e várias ficaram feridas, segundo a polícia. A embarcação é o Lac Fortune, um navio-tanque com bandeira do Vietnã. O petroleiro havia deixado o porto industrial de Dongguan, no sul da China, na segunda-feira. O incêndio foi causado por uma explosão. O incidente ocorreu enquanto a embarcação navegava ao sul da ilha de Lama, a sudoeste de Hong Kong. Método de abafamento. Então está aqui, né? Eu trouxe dois exemplos aqui que tem, às vezes dentro de uma cozinha industrial, a pessoa vai lá e abafa com a tampa aquele incêndio, né? E tem um método com areia, também que abafa. Tem também aquele método que eu não coloquei aqui, mas varia. O pessoal do bombeiro usa aquela manta que abafa o carro, quando o carro pega fogo. Já vi também um vídeo desse no YouTube, eles fazem esse processo. Mas no caso da indústria naval, né, o que vai valer aqui é o areia, né? Esse exemplo aqui só um exemplo a mais. Pessoal, agora aqui é coisa séria, aqui é bronca alta mesmo. Por quê? Porque eu já vi bronca alta acontecer com esses barris aqui inflamáveis. O que acontece, pessoal? Esses barris, mal armazenados, ele gera um risco terrível para todos que estão ali ao redor, aos envolvidos, né? O que acontece? Ele deve ser retirado do local. Deve ser retirado, deve ser armazenado de acordo com as normas vigentes, né? Por quê? Porque
Quando o trabalhador não é treinado, ou quando tem um artista, rapaz, eles sobem aí em cima. Eles sobem aí em cima para soldar, para esmerilhar. Eles usam isso aí como andaime. Se não tiver uma supervisão, não tiver alguém de olho, eles sobem aí em cima. O que acontece? Mesmo que esteja seco, eu chamo isso de camburão, mas é barril. Aqui no meu estado é camburão que a gente chama isso aí. Mas é barril. Né? E mesmo que esteja seco, tem uma setinha. Tá vendo essa setinha aqui onde tem esse círculozinho? Às vezes isso aqui não tem tampa. Às vezes é destampado. Então o nosso colega lá, né? Às vezes eles são treinados. Às vezes não. Porque às vezes é terceirizado. Então tem que ficar esperto aí, tem que ficar de olho quando eu ver uma situação dessa. Então já vou passar logo o macete para vocês aqui já. Então quando você vê uma situação dessa, o cara pegar um barril desse aí, querer fazer como um andaime, como um suporte para ele subir, para esmerilar, pintar, fazer alguma coisa, principalmente na parte de fagulhas, se cair uma fagulha aí dentro, rapaz, joga o cara lá longe. E aí, capaz de o cara receber um dano muito feio nos membros inferiores. Por que eu falo isso? Porque eu já presenciei uma situação dessa. Eu já vi uma situação dessa, onde o cara foi jogado longe. Porque a fagulha caiu aí dentro e tinha gás, tinha inflamável aí dentro. Estava seco, mas tinha gás. Então é perigoso, pessoal, quando vocês verem nas obras navais. Isso perto das obras. Por favor, vamos tirar das obras e armazenar adequadamente. Aqui eu trouxe um exemplo. Né? Acidente com tambor com resíduo. Homem morre, vítima de explosão de um tambor na Grande BH. O acidente aconteceu na tarde de sábado, 18 de outubro, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. No quintal da residência, número 64, na rua Ana Batista, bairro Belo Vale, né? A PM 39 anos, cortava um tambor metálico com uma ferramenta de corte Makita. Quando houve a explosão, com o impacto, ele foi arremessado ao muro da casa, batendo a cabeça. Então, olha o exemplo aí. Ele estava usando a Makita e quando a Makita gerou fagulha, foi o que eu falei, né, no slide anterior. O tambor, quase vazio, mas impregnado de líquidos inflamáveis, conforme vizinho, tudo indica que a reação entre a faísca da máquina e os gases armazenados no tambor causaram a explosão. Havia também, pessoal, lá no tambor, produtos químicos, recipiente que, segundo vizinhos, era tinta óleo. Comentário: um tambor que continha líquido inflamável nunca está totalmente vazio. Ele pode conter líquidos inflamáveis, residual, ou paredes com tambor estão impregnadas de líquidos com vapor. É uma bomba, faltando apenas o gatilho para o seu acionamento. Alguém que cometa o erro, no caso em questão, a fonte de ignição foi a ferramenta de corte. Então, olha a demonstração da fonte que eu pesquisei, mas isso aí na realidade eu presenciei, eu vi isso aí, eu vi o cara se acidentar. Mas como a obra era grande, o estaleiro é grande, até eu entrar para comunicar a ele que ele estava a uma distância muito grande, não tinha como. Já tinha acontecido o fato. Explosão de tambor deixa 2 feridos. Aqui já é outro exemplo. As vítimas tentavam abrir o tambor com uma lixadeira. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 27, em um galpão denominado Cibrazen, que fica às margens da BR-364, ao lado do cemitério em Pimenta, Buenos Aires. 2 homens
estavam no galpão Melquisedeque Azevedo Soares, 23 anos, funcionário do SEC, engenharia, e Valdir Miranda Moraes, 26 anos, morador da cidade de Espigão, do Oeste. O fato se deu quando a vítima tentava cortar um tambor de metal com uma lixadeira orbital. O referido tambor estava vazio, porém, o mesmo foi utilizado para armazenar material inflamável. Possivelmente, assim que o disco da lixadeira provocou faísca no interior do tambor, ele explodiu. A explosão arrancou um dos lados do tambor a tampa, que desapareceu. Aqui, pessoal, foi a explosão. Olha aí o colaborador, o trabalhador acidentado aí, né? Os bombeiros aí fazendo os primeiros socorros. A explosão foi tão forte que Valdir sofreu dupla fratura na perna esquerda, além de queimaduras pelo corpo. A outra vítima, Melquisedeque, sofreu queimaduras principalmente nos braços e no rosto. O tambor estava estampado ao sinal de perigo, sinalizado pelo símbolo de uma caveira. Porém, a vítima possivelmente por imperícia, não observaram os sinais de alerta. Então, aqui, né? Imperícia, né? Não sabia o que estava fazendo. Explosão de tambor deixa 2 feridos. Então, olha como estava sinalizado aqui na setinha, aqui no círculo, perigo, né? Que era solvente, provavelmente aí algum produto químico. Olha como ficou o tambor depois que ele caiu a fagulha. Então, pessoal, é perigoso mesmo. Cabe aos empregadores tomar as seguintes medidas de proteção contra incêndio nos locais onde se realiza o trabalho artístico. Providenciar sob controle possível risco de incêndio. Providenciar o controle. Aí o controle, pessoal, tem vários exemplos aqui. Extintores, hidrantes, sinalização, né? Esse que nós já conhecemos. Outros que podem também surgir. Isso vai variar de obra para obra, de estaleiro para estaleiro. Providenciar sob controle possível risco de incêndio. Então aqui, pessoal, tudo tem que ser de plástico, né? Essa pá, abafar, essa enxada, esse pá de borracha, esse rodo. Por que tem que ser tudo de plástico? Tudo emborrachado, para não gerar faísca, para não gerar fagulha dentro de uma limpeza de um porão, né? Então isso aí é um método também de controle ou de extinção também, pode dizer assim, para conter o princípio de incêndio. Então, todo esse material ou outros deve ser feito de plástico sem nenhum acessório metálico. Aqui temos, né, extintores que eu mostrei para vocês, hidrantes, né? Mas também tem essa luminária aqui anti-explosiva. Tem esses baldes que pode ser colocado próximo das obras, né, das obras navais, de pequeno, médio e grande porte. Aí estou segundo uns modelos aqui, esses baldes aí, pessoal, pode ser pendurado, dessa primeira figura, a segunda figura aqui e a terceira figura, são exemplos, para colocar areia, sem método de abafamento, desse tipo de incêndio, é areia. Aqui, outro modelo, né? Aqui já eles são fixos, então, caso aconteça, eles pegam isso aí, a quantidade exata para abafar lá a areia, abafar o fogo. Pessoal, muito obrigado, né? Você que gostou do vídeo aí, comentem, né? Dá aquele joinha aí para valorizar o canal. E eu estarei postando mais. Espero que vocês gostem do vídeo e aí eu estarei brevemente postando mais do item da NR34. Um abraço, valeu, até mais. Fui, galera!